Então, pessoal, eu estava vendo os comentários aqui nas redes sociais sobre o depoimento que o Jair Bolsonaro havia dado para a primeira turma dos ratos de toga do STF, né? Isso aí ocorreu foi anteontem, hoje é quinta-feira, né? Aí rolou aquela palhaçada a qual ele havia feito. Eu até poderia dizer que, olha só, cara, o Jair Bolsonaro é um sujeito imprevisível. Não, ele não é imprevisível porque, inclusive, a maior semelhança dele com o Lula é esse fanfarronismo. Essas coisas de falar besteiras, né, de cometer gafes propositais, né, numa hora que não pede, numa hora completamente desnecessária. Tanto um quanto o outro fazem isso aí direto. Inclusive, se você colocar na balança, eu acho que o Lula ultrapassa o Bolsonaro nisso aí, cara. O Lula ultrapassa. É só você ver agora no, digamos assim, governo Lula 3, ele tá falando muita merda, a qual não lembro que o Jair Bolsonaro, vou retificar aqui, a qual não lembro do Jair Bolsonaro ter sido protagonista nos 4 anos dele enquanto presidente. O Lula tá falando muita merda, inclusive mais merda do que, né, nas duas gestões que ele teve anteriormente, né? Enfim, aí é claro, né, que as pessoas que são da direita vão ficar bastante sentidas. E não dá para você colocar apenas na roda os conservadores, o pessoal bolsonarista, não. Também os isentões, as pessoas que são MBLoides, né, e tudo mais, o pessoal vai ficar sentido por quê? Porque, olha só, por mais que o Jair Bolsonaro não tenha culpa pelo que havia ocorrido com os presos do 8 de janeiro, ele não tem culpa, cara. Ele não tem culpa. Nem isso, né, nem envolvendo essa situação aí, e nem envolvendo a situação do pessoal que estava lá, não vou dizer rezando para pneu, porque foi uma minoria que havia feito esse tipo de coisa, né? Mas aquele pessoal que estava em frente ao quartel e tudo mais, certo? O Bolsonaro não tem culpa disso aí. Ele não ordenou que o pessoal ficasse lá. Inclusive eu tô lembrado que tiveram pessoas dizendo que, olha só, cara, mas em relação a galera que invadiu o Congresso, né, lá no 8 de janeiro e tudo mais, o Bolsonaro, se ordenasse eles a saírem dali, né, o pessoal sairia. Não, cara, eu acho que inclusive se ele fizesse isso aí, ele seria, digamos assim, formalmente, né, colocado como tendo ligação com aquela situação ali, certo? E isso aí ocorreria rapidamente. Você sabe que não tendo ocorrido isso, o pessoal está querendo prender ele de qualquer forma, certo? Envolvendo essa possível ligação que ele poderia ter, mas ele não teve, cara. Ele não teve, certo? Mas enfim, aí, obviamente que sendo uma palhaçada, sendo uma situação feita fora de hora, isso aí acaba desrespeitando justamente o pessoal que está preso, né, que foi preso lá no 8 de janeiro, né, embora, como eu havia acabado de falar, não tem ligação uma pessoa com a outra. O Jair Bolsonaro com esse pessoal aí. Só que, de qualquer forma, eles estão ligados à imagem do Jair. Eles estão ligados. E o próprio Jair, né, até pouquíssimo tempo atrás, estava falando mal do Xandão pra cacete, tá pedindo anistia. Então, cara, você não precisa ter mais de 12 anos para sacar que não cabe fazer esse tipo de piada, não cabe bancar o fanfarrão na frente do seu maior algoz. Não cabe, cara. Em respeito ao menos isso, em respeito às pessoas que estão padecendo nas mãos dos ratos de toga do STF. Simplesmente isso aí. Simplesmente isso. Mas você acabou de falar que o Jair Bolsonaro não tem ligação. Ok, cara, não tem ligação, mas eu também havia dito que, de qualquer forma, o pessoal tá sendo associado pela mídia, pelos outros políticos, né, da esquerda, pelos artistas e tudo mais, ao Jair Bolsonaro, de qualquer forma. É a mesma coisa de você colocar a Amanda Vitorazzo, que é do MBL, sendo associada ao bolsonarismo, sendo que ela não é bolsonarista. Ela é associada pelo pessoal da esquerda aos bolsonaristas. E aí? Eu até entendo de alguns isentões falarem que, olha só, cara, mas a direita não é apenas bolsonarismo, só que a mídia, o establishment, acha isso aí. Sacou?
Aí, é claro, eu estava andando ali no X, me deparei com algumas mensagens passando o pano pelo que o Jair Bolsonaro havia feito. Olha só, o que a Jaqueline Loyola havia escrito. Muitos não entenderam uma brincadeira tão óbvia. O constrangimento do ministro é tão nítido. Bolsonaro usou da ironia como arma. A mensagem foi dada. Aí parte daquelas palhaçadas que o pessoal isentão, né, de vez em quando joga pro pessoal bolsonarista, né, xadrez 4D e tudo mais, confia no mito. Cara, é perfeitamente compreensível que o pessoal venha jogando esse tipo de ironia, porque, cara, bolsonarista, eu acho que dá pra você dividir ele entre, né, esse pessoal aí que é, digamos assim, um simpatizante normal do Jair, com bolsominion. Bolsominion é aquele gado mesmo, aquele sujeito que passa pano pra tudo, vem fazendo malabarismos aí para não assumir a cagada que o ídolo dele havia feito. Né? Então eu acho que dá para você colocar a Jaqueline Loyola como bolsominion, né? Aqui. Primeiro, o Bolsonaro deixou claro que é e será candidato em 2026. Cara, eu não acredito nisso aí não. Eu acredito que ele vai indicar uma pessoa e ela será votada em massa pelos bolsonaristas e bolsominions, né, claro. Depois disse que estará elegível em 2026. Eu também não acredito nisso, cara, infelizmente. Infelizmente, mas eu espero ser surpreendido pelo destino, né. E por fim ele disse para o ministro Moraes que se ele precisa participar, não sabe escrever, se ele precisa participar de uma eleição, se candidatar para mandar no país, porque não vivemos numa democracia. E o pessoal caiu matando em cima dela. Eu só respondi com esse gif aqui, ó. Porque, cara, você pega que o Jair Bolsonaro ele meteu essa brincadeira aí, ok, você pode até falar para quebrar o gelo, cara, mas mesmo assim você tem que ter respeito pelo pessoal que está padecendo nas mãos do Moraes, sacou? Inclusive em respeito ao Clezão, ao Clériston, que morreu na prisão, sacou? Que foi, digamos assim, capturado pelos milicos lá no 8 de janeiro. Sacou? A PGR não quis liberar ele da cadeia porque ele estava com um problema de saúde graves, sacou? E ele morreu na prisão, cara. Então você tem que ter respeito, principalmente pelo Clériston. O Bolsonaro não teve respeito por ele, sacou? Vou até passar o vídeo aqui para vocês verem um constrangimento, a vergonha alheia que foi o Jair, né? Pera aí, vou aumentar aqui. Posso fazer uma brincadeira? O senhor não sabe. Eu perguntaria aos seus advogados. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. Eu declino. Meu ministro, desculpa aqui. Então dizer a Vossa Excelência que o meu comportamento, minha mãe de ser, tivemos alguns contatos. Então foi isso aí, cara. Não cabe você fazer esse tipo de coisa, cara. Mas é claro que esse tipo de situação, ela pode ser perdoada até pelo pessoal que está criticando ele agora e que é da direita, né? Eu acho que não apenas pela questão dele ser, né, um líder da direita no Brasil e tudo mais. Cara, a gente sabe muito bem que você não tem um nome forte que possa equiparar ao Jair Bolsonaro em relação justamente a ser um líder da direita, cara. A Antônia Fontanelli, que é uma pessoa a qual eu acompanho, ela também critica bastante o Jair, mas também elogia ele. Não fica aquela situação tipo a daqueles isentões lá, que inclusive em 2022 fizeram pregação pelo voto nulo, isentões que se dizem da direita e que também são seguidores do Olavo de Carvalho, certo? Mas eu acredito que o Olavo de Carvalho, naquela situação, ele não falaria para o pessoal declinar em relação a votar no Jair Bolsonaro. Porque por mais que você não goste do Jair, cara, do outro lado você tinha o Lula. Sacou? Você tinha o Lula. A Antônia, né,
O Antônio havia falado que, mas eu vou votar no Tarcísio se ele for candidato. E eu não acredito que ele será candidato a presidente. Eu acredito que ele concorrerá à reeleição do governo no estado de São Paulo. E ele vai vencer. Porque eu acho que provavelmente do outro lado aí você vai ter um petista, né, de novo, certo? Não vai arrumar nada. Mas colocando Tarcísio como candidato a presidente, cara, sendo que ele, enquanto governador, já está mostrando que é um cara que está mais para lá do que para cá em relação a sustentar o seu direitismo, né? Aí fica complicado. Então você até pode falar para mim, mas acontece que você quer quem? Quer que o Nicolas Ferreira seja candidato a presidente? Não. Até porque ele próprio não vai chegar a esse ponto, a essa hora, né, querer ser candidato a presidente. Certo? E a gente fica com aquela situação, mas eu acho que então ele vai indicar a gente como Michele Bolsonaro, que já havia comentado aqui, já havia criticado a associação que ela tem com a Damares Alves, que felizmente as pessoas da direita estão sacando hoje que ela não presta, sacou? Mas se tiver, obviamente, entre Michele Bolsonaro e a reeleição do Lula, eu vou votar na Michele, cara. Sacou? Não tem outro jeito, inclusive você não vai ter outro nome da direita forte. Mas eu creio que o Jair Bolsonaro não vai ter condições de se candidatar à presidência, cara, no ano que vem. Isso aí não vai rolar, infelizmente isso aí não vai rolar. Só que enfim, cara, aí voltando aqui pra Jaqueline Loyola, né? Eu até vou ler aqui com vocês os comentários de gente descendo o malho nela, né? Então bora lá. Pera aí. Aqui. João Carlos Gonçalves. Os 28 anos de parlamento de Jair Messias Bolsonaro, somados com a carreira militar, fizeram muito bem para aguçar sua coragem, lealdade, honra, dever, pátria, fé, etc. Está com 70 anos e ainda está sobrando vigor, com brilho nos olhos para governar o Brasil. Ele teve 22 respostas, o pessoal com certeza descendo o malho nele, né? Aqui a Ilma Leite. Ainda bem que Alexandre de Moraes não vai deixar esse idiota se candidatar. Por que essa peste não morreu com a tal facada? Não duvido nada que ele inventou essa facada para se ganhar as eleições, né? O Oliveira. A turma não achou nada para criticar, problematizaram isso, aí é de lascar. Não são capazes de entender uma brincadeira. Foi brincadeira, ironia, mas não como fazer esse tipo de coisa, cara. O sujeito, ele tá aí com a possibilidade de ser preso, né? Só por isso aí, cara, só por isso aí não era pra ficar brincando. Sacou? Não era pra ficar brincando. Aqui aí perdi o bem mais valioso da minha vida, que era meu filho. Eu acho que ela tá falando em relação àquela doença lá, né? Vou até vi aqui nas respostas. Aqui, o Júlio César Lima. Disponibilizados mais de 16 mil ventiladores pulmonares pelo Ministério da Saúde, contratação de mais de 562 milhões de doses de vacina até o final desse ano e permite a vacinação de toda a população que for voluntária. Mas o Bolsonaro tinha comprado vacina pra cacete, cara. Mas vocês esperavam que ele, né, fosse o primeiro a vacinar no mundo todo, cara. Isso aí era impossível. E outra, vou repetir aqui, a Pfizer, ela queria vender, ela, né, estava tentando, né, vender as vacinas para cá pro Brasil, só que não queria se responsabilizar por possíveis reveses, né, que o experimento poderia acometer no corpo das pessoas, né? Ou seja, se desse merda, se o Jair Bolsonaro comprasse e desse merda no corpo das pessoas, vocês seriam os primeiros a culpabilizarem o cara. Sacou? Aí a Ilma. Depois que perdi meu filho devido às mesquinhas do FDP do Bolsonaro, nada mais importa. Lembrando que nós somos brasileiros que pagamos os salários desses políticos hipócritas, né? Então, cara, já é complicado. Por mais que, você fale que o Jair Bolsonaro ele foi eleito
mexendo no sentimento das pessoas, mas boa parte do pessoal também votou nele por ser uma opção a primeira, eu acho que dá para você falar, né, desde a, digamos assim, redemocratização, né, foi a primeira pessoa da direita mesmo, sacou? E que inclusive, né, tinha um grande eleitorado, né, disposta a ser presidente, certo? E aí você pega uma pessoa, o meu filho morreu com aquela doença lá, né, mas ela prefere partir dessa espada e escudos sentimentais do que vasculhar, do que entender ali que, olha só, cara, não aconteceu bem isso aí que você está falando, aconteceu isso, aquilo, não, sacou? Aqui, o PS Queiroz. Acorda pra vida, vocês foram jogados fora depois de usados. Vem com esse papinho, só gado acredita mesmo. Olha o que o Marcos. Pra você tentar desenhar, o tiro saiu errado e muito errado, ainda mais com o Xandão desde o início, falando que nega a brincadeira. E imagina só se no futuro. Porra, os caras não sabem escrever, parceiro. Pra lá. Aí aqui o Altair Brasil. Milhares foram presos, o pessoal, eles enfiam o português correto no fiofó, cara. Milhares foram presos, tá sem vírgula. Estão sob todo tipo de tortura e o cara vem de ironia, na boa, essa estratégia 4D deve ser boa apenas para ele, porque para as buchas de canhão estão morrendo aos poucos, inclusive mulheres e idosos. Não vi nenhuma coragem, apenas politicagem. Aqui o que a Bruna havia dito, né, em resposta a Jaqueline. Parabéns, garoto, eu também vi assim, mas os grandes jornalistas de direita não conhecem o ditado que diz muita ajuda que não atrapalha, né? Paulo Figueiredo é uma das pessoas que são da direita e tudo mais, mas que também vive criticando o Jair Bolsonaro e que tem um braço um pouco mais liberal, né, já que ele aceita papo com o MBL, é uma pessoa que, digamos assim, tem uma estima por aquele Thiago Pavinato, enfim. Mas é isso aí, cara. Então, sim, e antes de terminar esse vídeo eu vou ver um post aqui, feito por aqueles imbecis, não um post, foi um artigo, né, feito pelos imbecis da revista Fórum, sobre o Dudu Bananinha, né, Eduardo Bolsonaro, tendo ficado escandalizado, né. Aqui, Eduardo Bolsonaro se desespera após seu pai tietar Moraes no STF, absurdo, entre aspas. Diferente do Jair Bolsonaro histriônico, o ex-presidente adotou a linha paz e amor durante o depoimento na primeira turma da corte. Diante da visão histriônica que conhecemos de Jair Bolsonaro, o ex-presidente adotou a linha paz e amor durante o depoimento da primeira turma do STF, nação em que é réu por tentativa de golpe de Estado. Pra você ter uma ideia da... cara, eu detesto esses tipos de matérias de artigo, que são muito mais opinativos, cara, do que informativos. O entre aspas, jornalista dá a sua opinião pessoal, né? Detesto isso aí. Para se ter uma ideia da mudança de tom em determinado momento de seu depoimento, Jair Bolsonaro até mesmo brincou com o ministro Alexandre de Moraes e o convidou para ser seu vice na chapa presidencial em 2026. Sempre bom lembrar que Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 e sua versão Paz e Amor foi um imenso jogo de cena. Claro. Porém, o deputado Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo, que está vivendo nos Estados Unidos e às custas de seu pai, precisou explicar o óbvio em suas redes, né? Entre aspas. Para ser considerado piada, temos que partir do pressuposto de que as pessoas que estão escutando conheçam um contexto e a realidade. Daí a carga consiste no absurdo do cenário apresentado como fictício. É o plot twist, escreveu o deputado licenciado. Eduardo Bolsonaro precisou em seguida escrever o óbvio, que seu pai utilizou o momento para confirmar sua candidatura à presidência da República em 2026.
eu seria muito mais cauteloso, cara. Aqui, o ex-presidente Jair Bolsonaro tomou 2 tocos seguidos. Isso aí foi o que a gente viu, né? Não, a gente viu em parte, seguidos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Neste segundo dia de audiência na corte, durante nova sessão do julgamento que trata da tentativa de golpe de Estado transcorrida entre o final de 2022 e o começo de 2023. Não satisfeito em tomar um primeiro não logo cedo, ao ver negado seu pedido de apresentação de um compilado de vídeos, o antigo ocupante do Palácio do Planalto seguiu em frente e então brincou outras vezes com o magistrado, que deu uma segunda e terceira respostas negativas. Entre aspas, eu peço para trazer a imagem de como o povo nos trata nas ruas, pediu Bolsonaro. Entre aspas, eu declino, respondeu rapidamente Moraes pela primeira vez. Na sequência, ele não resistiu e insistiu. Não suficiente, Bolsonaro tentou brincar com o ministro. Entre aspas, gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 2027, disse Bolsonaro. Entre aspas, eu declino, respondeu novamente Xandeca. Então, cara, claro que esse tipo de coisa aí, como eu já havia deixado claro para encerrar esse vídeo, não vai fazer com que o sujeito seja colocado como uma segunda opção para o pessoal da direita. Se ele realmente for candidato, se ele conseguir, né? Eu acho que não vai conseguir. Se ele conseguir ser candidato a presidente em 2026, obviamente todo mundo vai votar no cara, todo mundo. Certo? Menos, né? Obviamente, os isentões, né? E tudo mais. Eu vou votar nele, obviamente, também. Né? Mas, vou dizer aqui de novo, cara, desnecessário e desrespeitoso, por mais que ele tivesse querendo fazer uma zoeira ali, né? Querendo também se firmar como candidato, né? Como falou essa matéria aqui, né? Completamente desnecessário, cara. Até porque pode muito bem ocorrer o contrário, né?